Olá, querido, nós estamos começando mais um programa Graça para você. Estamos falando da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus a cada um de nós. No programa passado, nós começamos falando da mensagem sobre você é a justiça de Deus, sobre o dom da justiça. E nós fizemos muitas perguntas. Como eu sou justo se eu sou pecador? Nós aprendemos no programa passado que você não é justo fazendo justiça. Você faz justiça porque você é justo. Nós aprendemos que o pecado de Adão lhe fez pecador. Agora, a obra de Jesus lhe fez justo. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz: pelo pecado de um veio a morte. Agora, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Você percebeu? Justiça na graça é uma fé. Você é justo pela fé, você não é justo fazendo. Você percebe que justiça é um dom automático da graça. Quando você recebe a graça, automaticamente você se torna justo. Eu exatamente creio que eu estou falando com justos do Senhor, com aqueles que foram justificados pela fé, se tornaram inocentes pela fé. Nós aprendemos que a palavra justo no hebraico é zedek. Zedek significa reposicionado. Surgiu muitas perguntas. Como eu sou justo se eu sou pecador? Como que Deus pode olhar para mim e me considerar justo se eu cometo pecados? Nós lemos 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, falando que lá na cruz Deus fez uma transferência. Jesus é o justo, nós pecadores. Mas lá na cruz diz assim, ó, aquele que não conheceu pecado. Veja, Jesus nunca pecou. Ele foi um homem, 100% homem e 100% Deus, mas sempre como homem, ele nunca cometeu um pecado. E a Bíblia diz que Deus colocou, Isaías 53, versículo 10, que Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Deus agradou moê-lo. Deus era da sua vontade, ou seja, Jesus nunca adulterou, mas ele se fez adultério. Jesus nunca mentiu, mas ele se fez mentira. Todo o pecado do mundo estava sobre ele. O seu corpo foi profanado, o seu templo foi profanado. Aquele que é ovelha muda, santo, puro, justo, se fez pecado. Se você não entende como você é justo, mesmo sendo pecador, tenta compreender como Jesus foi pecado sem cometer nenhum pecado. A resposta está aqui, ó, 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, você não é justiça de Deus de mentirinha. Deus não finge que te trata como justiça. Deus realmente te considera justo. Quando Deus olha para você, ele vê justiça de Deus em você. Porque você não é justo por seus méritos, você é justo pela obra de Cristo. Você percebe? O pecado de Adão condenou você. O que você fez para nascer em pecado? Você não fez nada. Adão pecou e você nasceu em pecado. Você já nasceu em pecado. Você não é pecador porque você peca porque você é pecador. E o que você fez para nascer em pecado? Nada. A obra de Adão condenou você, a obra de Cristo justificou você. Percebeu? A obra de Adão condenou você, a obra de Cristo justificou você. E agora, todo aquele que crê em Jesus se torna justiça de Deus pela fé. Isso nos ensina que você não é justo por seus méritos, por sua performance. Você é justo pela obra de Cristo. Lá na cruz, Jesus o justo, você é o pecador. Deus pegou a justiça de Jesus e pôs em você. Deus pegou o seu pecado e colocou em Jesus. Percebeu? Foi uma transferência. Agora pense comigo. Imagine que você ficou rico, ganhou na loteria. Tá bom? E você comprou uma fazenda com 1000 cabecinhas de ovelhas. E agora você tem 2 ovelhas prenhas. As 2 ovelhas que estão prenhas vão dar à luz no mesmo dia. Uma dá à luz e a mãe morre.
a outra dá à luz e o bebê morre. Agora nós temos mãe sem bebê e bebê sem mãe. Você pega o corpo da ovelhinha morta, joga no pasto. Mas aí o que você faz? Essa ovelhinha aqui está com fome, precisa mamar. Você pega a ovelhinha sem mãe e leva na mãe sem ovelhinha. Tem jeito de ovelha, cara de ovelha, parecido com ovelha, nascido com ovelha, no mesmo dia de ovelha, tem tudo de ovelha, mas como a ovelha sai de dentro da mãe, não tem o cheiro, a marca do filho. Pode parecer com o filho, ser idêntico ao filho, pode dizer glória a Deus, aleluia, ter nome no hall de membros, ser dizimista, ofertante, está 30, 40, 60 anos na igreja. Se não tiver a marca, não é filho. E qual marca é essa? Preste atenção. Então aí aquela mãe vê que a ovelhinha tem jeito de filho, parecido com filho, mas não tem o cheiro e começa a maltratar. E agora você, muito preocupado, tira a ovelhinha, ela está sendo maltratada. Você fala, como que essa ovelhinha vai se alimentar? Foi rejeitada. Mas você se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelha morta. Você tira a pele da ovelha morta e veste a ovelha viva e leva de volta. Então agora tem jeito de ovelha, cara de ovelha, parecido com ovelha, não é filho, mas agora tem a marca do filho, o cheiro. Não que você consiga enganar a Deus, mas quando Deus olha para você, ele tem que ver Jesus. Ele tem que ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se lembra que lá na lei, quando o pecador ia confessar seus pecados diante do sumo sacerdote, ele tinha que levar um cordeiro. O cordeiro era examinado, nunca o pecador. Era o cordeiro que era examinado. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi examinado. Não foi você, mas foi Jesus. Ele é o cordeiro perfeito. E Deus se satisfez com o sacrifício dele. Isaías 53, no versículo 11, diz: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e se alegrará. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Você percebeu? Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus. Querido, por que você ainda traz condenação sobre si? Por que você ainda pensa que Deus está contra você? Por que você ainda pensa que tudo que acontece de ruim na sua vida é porque você fez algo de errado? Então, por causa disso, agora Deus está lhe punindo. Deixe-me te dizer, Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus. Ele se alegrou. Quando o cordeiro foi examinado, ele foi achado apto e perfeito para levar os nossos pecados. E Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Nós nem estamos na equação, nós estamos do lado de fora, nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas Jesus nos reviveu nele. Nós nos tornamos justiça de Deus pela fé. E agora, como Jesus se fez pecado para levar os nossos pecados, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e nele nos tornamos justiça de Deus. Você se lembra, vamos trazer aqui um exemplo do Velho Testamento, quando Deus foi descer no Egito com os primogênitos do Egito, para matar os primogênitos do Egito, Deus disse para Moisés, Moisés, passe o sangue no umbral das portas. Veja, passa o sangue nos umbrais da porta e eu vou descer no Egito. A casa que tiver manchada de sangue, diz Deus assim, eu vou passar por cima e eu não vou ver o que está do outro lado. Vamos trazer aqui uma sombra. Veja, o Velho Testamento é sombra de promessas futuras. Imagina a arca da aliança aqui. Em cima da arca tem a tampa, que era uma espécie de bacia. E quando o sacerdote ia imolar o cordeiro, ele imolava em cima da arca, o sangue daquele cordeiro caía na tampa da arca. Dentro da arca tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. O maná é o pão vivo que desceu do céu. A vara de Arão é o sacerdócio eterno. E os 10 mandamentos é a santidade e a moral de Deus. Deus não pode ver o mal. Então o sangue era derramado no propiciatório para que a lei não visse o pecado do pecador. É assim que acontece ainda hoje.
Quando o anjo da morte desceu no Egito, diz a Bíblia Sagrada, Deus disse: a casa que estiver com sangue, eu vou passar por cima. Veja, sobre o justo não há ira, sobre o justo não há condenação, sobre o justo não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixe-me te dizer uma coisa. Se você me deve uma quantia enorme de dinheiro e não consegue pagar, toda vez que você me procurar, toda vez que você me vir, você vai fugir de mim. Se você ainda pensa que você deve para Deus, você vai fugir. Quando Adão teve consciência de pecado, ele fez 3 coisas. Teve medo, fugiu e se escondeu. Se você que está me assistindo agora pensa que Deus ainda é contra você, que a qualquer hora a casa pode cair, você está crendo errado sobre Deus. Crer errado muda tudo. A visão que você tem de Deus determina a visão como você guia a sua vida no mundo. Como você crê determina como você vive. Se você pensa que Deus é um Deus punidor, privador, um Deus sanguinário, vingativo, você vai cantar canções assim. Você vai falar de Deus para as pessoas assim, você vai pregar assim, você vai viver assim. Crer errado é a pior desgraça do mundo. Crer errado faz você viver errado. Você é um marido errado, você é um filho errado, você é um pastor errado, você canta errado, você compõe música errado. Mas crer certo muda tudo. Quando você imagina que Deus não tem nada contra você, escute isso. E Ele não tem nada contra você, porque Jesus levou os nossos pecados. Você consegue me entender? E a Bíblia diz que Deus se satisfez. Ele ficou satisfeito com a obra de Cristo. Ele se alegrou com o seu trabalho. Porque Jesus levou os pecados de nós todos. Então agora você veste aquela ovelhinha com a roupa da ovelhinha morta, com a pele da ovelhinha morta lá no pasto, e leva de volta para a mãe. E você é aceito. Perante Deus você é aceito quando você está revestido de Cristo. Quando você se torna justo? Por causa da morte de Jesus. E agora todo aquele que crê no Filho de Deus, ele recebe o poder de ser chamado filho. Todos que creem no seu nome, como está em João capítulo 1, no versículo 12, todos que creem no seu nome recebem o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você é aceito na família do Senhor, sem nenhuma adesão de obras. Deixe-me te dizer, não é graça e mais isso, não é graça e mais aquilo outro, não é graça e mais aquilo, não é graça e mais uma obrinha, não, é só graça. Qualquer pregador que tentar misturar a graça com mais uma coisa, deve ser desconsiderado. Paulo disse, vier um anjo do céu pregar outro evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho da graça, porque na graça se revela o maior dom de todos, o dom da justiça. Justiça é um dom de você chegar diante de Deus sem senso de culpa. Justiça é um dom de você chegar diante de Deus sem medo. Justiça é um dom de você chegar diante de Deus sem pavor. E agora você está livre para servir a Cristo. Lá na lei, Deus traz à memória os seus pecados. Lá na lei, Deus disse, eu vou visitar o pecado dos pais aos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Na lei, Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Mas na graça, em Hebreus 10:17, Deus diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. A lei traz pecado à memória, a graça traz a justiça à memória. A lei traz o seu pecado, a graça traz Cristo à memória. Sempre quando você for falar do pecado de alguém, lembre do seu. Sempre quando você for falar dos seus pecados, lembre-se de Cristo. Porque Jesus, ele veio para nos salvar, veio para nos purificar. Agora, tem uma pergunta interessante. Pastor, como que Deus me vê?
Deixe-me te dizer, quando Deus olha para você, Ele não finge que você é justo. Tipo assim, ei, você aí, você é pecador, mas eu vou fingir que você é justo. Eu vou tratar você como justo. Não, você foi reposicionado, você literalmente é justo. Deus não finge que você é justo, Deus trata você como justo porque Ele vê você como justo. Agora, quando Deus olha para você, Ele só pode ver uma pessoa. Ele pode ver Jesus. Isso muda tudo. Não há nada além do sangue. O escritor de Hebreus diz que agora o véu é pelo seu corpo. Então, Deus está do lado de lá, você do lado de cá, e no meio há um véu. E o véu se chama sangue de Jesus. Então, você entra na presença de Deus pelo sangue, que é o novo e vivo caminho. Não há mais separação entre nós e Deus. Não há mais intriga, nem briga. Romanos 5 e versículo 1, tendo agora, pois, sido justificados pela fé, tende paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não é paz de Deus. Paz de Deus é diferente de paz com Deus. A paz de Deus é aquela que está no seu interior como fruto, que excede todo entendimento. Aqui é paz com Deus. Antes você era inimigo pelas suas próprias obras na sua mente. Mas agora você é amigo. Não há mais nada entre você e Deus. Nós somos companheiros e somos amigos de Deus. Então agora Deus não é contra mim, Deus é por mim. A santidade de Deus não está contra mim, a santidade de Deus está do meu lado. O amor de Deus está do meu lado. Tudo que está em Deus está ao meu favor, não contra mim. Como eu posso ser amigo de Deus, filho de Deus, sem que muitas coisas de Deus podem ficar contra mim? Deixe-me te dizer, não há nada de Deus contra você. Todos os atributos de Deus, tudo que está em Deus é ao seu favor. Deixe-me te dizer, tudo que está em mim, tudo que eu sou, está do lado dos meus filhos. Ainda que eu venha discipliná-los, eu não me iro, eu não trato eles como inimigo, eu disciplino-os em amor. Ainda que Deus discipline você e corrija, tudo que está nele é ao seu favor. Nada é contra você, tudo é ao seu favor. Ele é ao seu favor. Deus é por você. E agora, quando Deus olha para você, quem que Ele vê? Pega na sua Bíblia aí agora, Colossenses capítulo 3, no versículo 3, olha como que Deus olha, diz assim, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você percebeu? Quando Deus olha para você, Ele vê o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que cobriu você e que levou os seus pecados. Nós estamos em Cristo. E agora, quando eu chego diante de Deus, eu chego através de Cristo, pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo, que é o novo e vivo caminho. Se eu chego, é Jesus chegando. Você percebeu isso? Então Deus não está fingindo que eu sou justo. Deus me trata como justo. Ele olha para mim e me vê como justo. A Bíblia diz que eu fui feito justiça de Deus. Isso não é uma brincadeira, não é de brinquedo. Você é justiça, mas eu vou fingir, você é pecador, mas eu vou fingir que você é justiça. Não. 2 de Paulo aos Coríntios 5 e 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sou justiça de brincadeira e nem tipológico. Tem gente que quer minimizar a importância e o peso desse texto. Ele diz espiritualmente. Olha, não, eu sou literalmente justiça de Deus. Em Romanos capítulo 8, no versículo 10 diz, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Alguém pode me perguntar, isso muda o que na vida das pessoas? Muda tudo. Se você crê que Deus é Pai e amoroso, você vai se aproximar. Se você crê que me deve e não pode pagar, toda vez que me vir você vai se distanciar. Se você crê que você é perdoado, você vai estar livre para amar. Veja, vou te explicar. Quando Jesus chegou na casa de Simão, um fariseu, uma mulher entrou e quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e começou a beijar seus pés, chorar e enxugar com o cabelo.
Simão ponderou no seu coração só no pensamento. Se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma tremenda pecadora. Jesus, sondando o coração de Simão, disse: Simão, vou te contar uma parábola. Imagine que um credor tem 2 devedores. Um deve 100 e o outro deve 500.000. E nenhum dos 2 tem condição de pagar. E ele perdoa a dívida dos 2. Simão, qual dos 2 vai mais amar o credor? Simão respondeu: suponho que seja o que mais devia. Jesus disse: é verdade. Como essa mulher muito me amou, perdoados são todos os seus pecados. Jesus disse para Simão: Simão, quem muito é perdoado, muito ama. Então eu quero trazer uma palavra aqui para todos os pregadores. Quanto mais você pregar o favor imerecido, a graça, a justiça de Deus, o perdão, mais as pessoas irão entender o amor de Deus. Quem muito é amado, muito perdoa. Veja, quando você entende que você é amado, quando você entende que você é amado, você sabe que os seus pecados foram levados no madeiro. Quem muito é perdoado, muito ama. Jesus disse: quem muito é perdoado, muito ama. Veja que Jesus nunca trouxe condenação e juízo sobre aqueles pecadores. Ele sempre trazia a graça, o evangelho do perdão, o evangelho do amor. E aqui eu concluo: Deus te ama. E Ele não tem mais nada contra você. E você é a justiça de Deus. Creia certo e viva certo. Creia na palavra da cruz. Creia na obra da cruz. Creia que não há nada contra você. Creia que Deus está ao seu favor, que todos os atributos de Deus estão do seu lado. A santidade de Deus está do nosso lado. O amor de Deus está do nosso lado. Olha, nós vamos ter agora um momento muito importante, que é o momento de milagres. E no final eu volto para orar por você. Veja e ouça esses milagres e veja o tamanho do amor de Deus por aqueles que sofrem. Daqui um pouco eu volto. Deus enviou, cante bem alto, seu filho amado para mim. Cante o mais alto que você já cantou na sua vida. E perdoa. Faça essa cidade ouvir. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Olhe para o céu e grite: porque Ele vive. Porque vive. Rasgue a sua voz. A palavra é fiel, verdadeira. O que aconteceu com o senhor? Foi um tombo de bicicleta. Quanto tempo o senhor tem esse problema na medula? Começou em julho do ano passado. Aí eu fazendo tratamento. Inclusive segunda-feira eu estou marcado para ir lá tomar soro no Mascunha. O senhor tem fé? Demais. Eu vim aqui por isso. Levante as mãos. Levante as mãos. Pode ir. Tu não morrerás, Cante. enquanto o Senhor não cumprir em ti Cante. todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Cante, igreja. Então viverás em santidade, adoração, Doença que era para a morte, eu ordeno que saia. pois é só dele, Saia! somente dele o teu Senhor, coração.
que a medula deste homem seja restaurada. E eu declaro em nome de Jesus que quando eu soltar esse colete, ele não vai cair. Em nome de Jesus, que a glória de Deus se manifeste na medula dele agora. Todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra ti, Em nome de Jesus. então viverás em santidade, adoração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Aplauda o nome do Senhor. Não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em 2 minutos aplaudindo e glorificando o seu nome. todos os sonhos que ele mesmo sonhou. Diga que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Glória. Então Aplauda o seu nome. em Aplauda o seu nome. adoração. Pois é só Vem aqui, dele, senhor. Mova-se. somente dele Faça. o O teu senhor não podia fazer isso. Não. Não podia fazer Nada. nada. Pois é só dele, somente dele Pule. o teu coração. Glorifique o seu nome, igreja. Pois é só dele. Glória a Deus. É maravilhoso ver a mão, o amor, a misericórdia de Deus tocando profundamente nas pessoas. E a cura é graça, é favor imerecido. Aonde temos ido nas nossas cruzadas, conferências, nós sempre tiramos um tempo para orar pelos enfermos, sempre tiramos um tempo para abençoar aqueles que choram, aqueles que sofrem. E nós temos viajado aí dezenas e dezenas de países pregando o evangelho da cruz, o evangelho da graça. E esse programa é para isso, para você saber que Deus te ama, que pode alguém dizer qualquer coisa. Eu quero falar de um Deus bíblico, de um Deus que é Pai, de um Deus que é bom, e a sua bondade dura para sempre. Sabe, querido, você tem que crer nisso, que Deus é bondoso, que Deus é amoroso. Eu percebo que você tem nos acompanhado. Você pode ler no rodapé do vídeo aí os telefones, você pode ver os sites, nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, veja no Instagram, no Facebook, no Twitter, acompanhe o nosso ministério, você pode adquirir materiais. Quando você for no YouTube e se inscrever, aperte no sininho do YouTube para você ter as nossas notificações. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos por todos que nos acompanham agora. Toca, Pai, profundamente na vida dessas pessoas. Venha curar, venha restaurar, venha trazer vida àqueles que estão quebrantados, abatidos e oprimidos. Que o amor de Deus possa encontrar cada pessoa. Eu derramo da Tua graça, através do poder do Evangelho, que é de fé em fé, e liberamos a cura em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, querido, nós chegamos ao final de mais um programa. Fique atento, chame mais pessoas, nos ajude a divulgar este programa, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo programa.